portal Barbacena Online e a Rádio Sucesso FM, tenho o prazer de conversar com o nutricionista Alan Barra. E vamos conversar com ele sobre a alimentação saudável. Alan, seja bem-vindo aqui ao canal BOL. Oi, Salim, obrigado, mais uma vez pelo convite, e sempre aí vocês buscando informações e temas muito pertinentes. Fico muito feliz. Então, vamos lá. Queria primeiro que você explicasse para nós, assim, de uma forma simples, eu sei que às vezes é até difícil pedir desse jeito, mas o que é uma alimentação saudável? Salim, antes da gente conceituar, essa questão da alimentação saudável, é bom aqui a gente chamar a atenção que hoje existe muita discussão sobre aquilo que é saudável ou não em relação à alimentação, Então, hoje nós temos aí muitas vertentes que são até baseadas e estabelecidas também em cima de pesquisas e que vêm, às vezes, derrubando alguns conceitos ou tentando derrubá-los, Então, hoje você tem, por exemplo, por um lado, alguns pesquisadores que afirmam que a gordura animal não faz mal, que o que faz mal é o carboidrato, ou que comer várias vezes ao dia não é o ideal, como o jejum intermitente aí preconiza. Acredito que nós já falamos a respeito disso no nosso encontro anterior, Mas, de maneira geral, ainda seguindo aquilo que a gente acredita, alimentação saudável, ela tem que atender todas as exigências corporais. Então, esse é o primeiro passo. E, nesse aspecto, aí entra a questão da individualidade. Então, aquilo que pode ser bom para um, pode não ser bom para outro, E, nesse sentido também, é necessário que a gente esteja de uma forma coerente no sentido também de valores como culturais, sociais, afetivos e sensoriais. Então, essa questão da individualidade, ela manda muito. Mas, o que a gente hoje entende, dois blocos, assim, que a gente precisa trabalhar. Alimentação in natura, essa sim vai promover tudo isso que a gente está falando, então os alimentos naturais, os alimentos minimamente processados, eles têm que estar na preferência do indivíduo. E do outro lado, nesse segundo bloco, devemos evitar e até não consumir alimentos processados e ultraprocessados. Vou te dar um exemplo simples aqui, Salim. Vamos pensar, por exemplo, em um milho verde. Então, quando eu pego o milho verde na espiga, ele é in natura. Se ele vai para a latinha em conserva, ele é processado. Opa! Se esse milho verde vira um salgadinho de milho, ele é ultraprocessado. Então, dentro desse exemplo, podemos citar frutas, um pêssego, in natura, pêssego em calda, processado, suco de pêssego de caixinha, ultraprocessado. Então, nós temos que sempre buscar os in natura e lá na outra ponta evitarmos ou excluirmos aqueles alimentos ultraprocessados. De maneira geral, a alimentação saudável, ela baseia nessa informação que eu te passei, é o que se tem hoje de mais atual. Pois é, então, veja bem, quais as principais regras que a gente deve levar em conta no nosso dia a dia para que a gente alcance a ideia, a intenção dessa alimentação saudável, Alan? Legal. Aí a gente já se aprofunda um pouquinho mais, Nós temos aí alguns pilares da nutrição, tem indivíduos que falam a respeito das leis da nutrição, Então aí fica a cargo de qualquer um. Nós temos que pensar o seguinte: primeiro pilar é o quanto se come. Então a gente nos baseamos, na quantidade. Segundo pilar, o que se come. Então agora é o pilar da qualidade. Terceiro pilar, como nós combinamos estes alimentos entre si, Que aí a gente já chama de harmonia. E, por último, nós temos o pilar da adequação, ou seja, essa alimentação tem que ser adequada para esse indivíduo. Então, nós temos que ter uma quantidade correta de alimentos, uma qualidade ideal desses alimentos, como eles são combinados e como eles são adequados para aquele indivíduo. Então, de maneira, também dizendo aqui geral, porque eu não posso individualizar, especificamente falando, a gente tem que ter dietas coloridas, alimentação diversificada, você tem que trabalhar ali com todos os grupos dos alimentos em todas as refeições,
né? Normalmente, nós priorizamos que o indivíduo ele busque o maior consumo calórico ao longo do dia e o menor consumo calórico à noite, que ele faça as suas refeições intermediárias, então, alternando, né, como eu disse, não é uma regra, mas alternando grandes refeições com pequenos lanches. Isso vai gerar aí para ele um número de 5 a 6 refeições diárias, né? Então, se ele pegar essas dicas aí, com certeza ele já consegue ter um direcionamento nesse sentido. Não, perfeito. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os vilões da alimentação saudável. Eu queria saber se gorduras e açúcares, a gente pode classificá-los, pode chamá-los de vilões em relação à alimentação saudável? Eu acho que a diferença, né, entre o ser veneno ou não, o antídoto, enfim, é a quantidade, né? Eu não chamaria nenhum alimento de vilão, com raríssimas exceções, claro, né? Então, o que manda na alimentação é a regra, aquilo que você faz com maior frequência. As exceções, quando bem administradas, não. Então, vamos lá nesse teu questionamento. Será que se a pessoa comer um doce, né, um pudim no final de semana, ou um sorvete, isso vai prejudicá-la, se isso é uma exceção, se ela usa aquele pilar que nós falamos há pouco da quantidade, então ela vai comer numa pequena quantidade eventualmente. Será que aquela pessoa que consome uma carne de origem animal com um pouquinho mais de gordura, será que se ela fizer isso eventualmente, isso de fato vai prejudicá-la e, diante disto, podemos dizer que são vilões da alimentação? Eu não preconizo isso no meu trabalho, né? Eu não passo isso para os meus clientes e para os meus pacientes. O que eu preconizo é, a maior parte do tempo, você precisa estar comendo saudável, né, com consciência alimentar, sabendo que você precisa de qualidade na alimentação, de todos aqueles pilares, né? E permita-se, sim, eventualmente, né, crie essa consciência, essa responsabilidade do bom senso também, de aplicar ali, né, um jogo de cintura, uma compensação, exagerou num sábado, você controla no domingo. Então, particularmente, eu não diria para você que eu considero gordura ou açúcares vilões. É como você administra isso no seu dia a dia, na sua alimentação. Claro, a diferença faz é a quantidade, A não quantidade, exatamente o quê, né? eu não te ajudei muito aí, né, amigo? Eu fiquei um pouco em cima do muro, porque é a realidade. Não tem como, né? É muito difícil esse tipo de classificação, porque você fala para o indivíduo, você está proibido, você é vilão, está proibido. E entrou proibição, já começa a dificultar a adesão do sujeito a uma dieta adequada, né? E se ele não tem adesão, ele não tem constância, e sem constância ele não tem resultado. A saúde não vai ser impactada com medidas alimentares imediatistas. Isso é muito difícil. Então, você tem que mostrar para ele, cara, é possível, né? Mas sem exagero, sempre. Agora, o Alan, como é que a gente pode falar assim, quais são os alimentos que a gente considera, né, que podem ser considerados saudáveis? Você já até explicou um pouco, né, que é o alimento in Tem natura, essa questão natura, toda, isso. né? Esse é o passo principal, que hoje a gente tem realmente aí, acho que como unanimidade, quando você se depara com aquelas diferentes posturas que eu disse lá no início, né? Hoje nós temos linhas diferentes de pensamento daquilo que é ou não alimentação saudável, né? Mas uma unanimidade, justamente, são os in natura, né? Aquele alimento que venha a sofrer um menor impacto industrial, né? E quando a gente fala em processamento, a gente está falando de algo que vai para uma indústria, que sofre ali a intervenção de máquinas, produção em grande escala, né? A primeira ideia é essa. Mas a gente tem que pensar que esse in natura, ele também vem desde lá do plantio até o transporte para chegar à nossa mesa, né? Então, se torna, às vezes, um pouco difícil a gente ter acesso a um alimento 100% in natura. Mas, se durante todo esse caminho, nesse percurso que o alimento faz, a gente procurar ali, buscar informações... às vezes eu não tenho um alimento orgânico, né? Mas eu posso ter um alimento aqui que não sofreu um processamento industrial, né? Mas é alimento saudável de sempre. Frutas, né? Sempre os vegetais, eles estão aí
de uma maneira muito importante nessa pirâmide alimentar, né? Então, as frutas, legumes e verduras devem fazer parte. Eu diria para você que, no mínimo, 5 porções de vegetais ao dia, né? A gente tem até aí, não é algo atual, mas existe uma campanha, não sei se ela ainda está em vigor, mas ela existia com certeza, que a gente chama justamente 5 ao dia, né? Que vem preconizar isso. Do ponto de vista das carnes e os alimentos de origem animal, sempre buscar aqueles alimentos com menos teor de gordura. Então, em relação a carnes, né, o frango, ele vai ter aí essa característica, o peixe, ele vai ter muito mais. Então, vegetais, de maneira geral, e as carnes magras, né, eles vêm aí como alimentos saudáveis. Agora, veja bem, você ponderou para a gente logo no começo da nossa conversa dos alimentos in natura, depois dos alimentos processados, dos alimentos ultraprocessados. Isso. Eu quero perguntar o seguinte: o modo de preparo de um alimento, ele vai influenciar no valor nutricional, claro, né? E o que pode ser feito nesse sentido? O que acontece com o alimento processado? Na realidade, tem alimentos que, se você ingeri-los crus, eles vão ter uma ação melhor do que quando sofrem algum processo de cocção. Um exemplo, se você quer buscar fibras na sua dieta, se você tem uma obstipação, quer fazer um controle a nível absortivo de um colesterol, por exemplo, se você comer uma cenoura crua, isso vai ser melhor do que se você comê-la cozida, porque ela tem ali a estrutura, né, fibrosa, íntegra. Então, tem diferença. O outro alimento que, ao contrário, já seria mais interessante para uma determinada ação, por exemplo, de combate ao câncer de próstata, o tomate. Então, quando a gente pensa no tomate como um alimento que oferece essa proteção natural, ele cru já não vai fazer esse efeito, ele precisa ter um processo de cocção. Então, o processo de cocção, ou não, o modo de preparo, se é assado, cozido, se é cru, isso vai depender de cada alimento. Então, tem que ser uma informação mais específica, né? Porque existe essa alteração na estrutura do alimento, né? Seguindo aí alguns outros exemplos, se você cozinha um determinado vegetal, né? Se ele tem vitaminas hidrossolúveis na sua composição, como vitamina C, vitaminas do complexo B, essa água de cocção, ela está, se ela for jogada fora, ela está levando essas vitaminas embora. Então, isso vai depender muito do alimento, mas sim, como eu disse a você alguns exemplos, né? E essa informação tem que ser muito específica, cada alimento vai ter uma característica em relação ao processo de cocção. Podemos afirmar que como se prepara o alimento pode influenciar nas suas características nutricionais. Bom, agora, nós queríamos saber assim, quais os benefícios de uma alimentação saudável, o que isso acarreta, né, no corpo humano. É aquilo que nós já sabemos e devemos sempre reforçar. Por isso que nunca é demais esse questionamento. Vamos pensar atualmente tudo isso que nós estamos vivendo, né? Então, uma alimentação saudável vai manter o indivíduo dentro de um peso ideal, né? A questão da obesidade, nós entendemos que hoje, diante disso tudo que nós estamos vivendo, é um fator de risco, dentre outras situações, né? Então, a obesidade, ela, enfim, problemas circulatórios, né? Problemas cardíacos, dentre outros. Então, a primeira vantagem seria você se manter dentro de um peso ideal ao comer saudável. Segunda vantagem, sistema imunológico, né? Então, o indivíduo que está bem alimentado, ele vai se proteger de possíveis infecções, né? Então, não importa a magnitude dessa infecção, se ele está com o sistema imunológico mais fortalecido, ele tem mais condições de enfrentar qualquer tipo de ameaça nesse sentido, né? Nós temos uma outra situação, que a gente fala fator antioxidante, que é muito importante para você prevenir o envelhecimento, para você combater algumas doenças crônicas, ou seja, de maneira geral, a morte celular, né? Você consegue ali deixar as células
mais fortes, tanto a nível de membrana externa quanto a nível de membrana nuclear, né? Então, uma alimentação saudável, ela tem efeito antioxidante, ou seja, ela combate os radicais livres. Situações neurológicas também, você pode ter aí alguns alimentos que vão proteger a nossa função neurológica de maneira geral, saúde de neurônios, junção neuromuscular. Nós temos aí a questão da nossa função muscular, né? Então, se você tem uma dieta adequada, se você faz aqueles pilares da adequação, do equilíbrio entre os alimentos, da quantidade, você consegue manter o seu tecido muscular mais íntegro. E por que isso é bom? Autonomia. Então, você com 60, 70, 80 anos, né, você já não tem a mesma massa muscular de 20 anos, né, ou de 15 anos. A gente tem um processo natural de perda dessa massa muscular, e se você privar o organismo de determinados nutrientes, e também a inatividade física, claro, mas aqui falando especificamente da dieta, você pode ter também aí alguma alteração nesse sentido da função muscular. E, enfim, eu acho que esses são os pontos principais, né, de uma alimentação saudável. Alan, já tem mais de um ano que a gente tem esse quadro Saúde em Foco aqui no Barbacena Online, no nosso canal no YouTube, e recentemente nós fizemos uma pesquisa perguntando a algumas pessoas que têm o hábito de nos assistir aqui no canal sobre o que seria interessante de se perguntar. E um dos assuntos foi exatamente alimentação saudável, motivo pelo qual nós convidamos você para trazer esses detalhes, essas informações que estão sendo extremamente interessantes e eficientes, com certeza. Mas, para a gente encerrar a entrevista, uma pergunta que me foi feita por uma dessas pessoas, e me perguntou o seguinte: será que essa alimentação saudável não custa muito caro? Né? Então, a pergunta seria exatamente nesse contexto. Custa caro, Alan, manter essa alimentação saudável? Eu poderia dizer que, de certa forma, isso é um mito, né? Porque, claro, se a gente pensar agora, o que nós estamos passando aí, né, economicamente falando, acho que comer qualquer alimento está caro, né? Enfim, mas tudo bem. Se a gente fizer uma comparação, eu talvez até nessa ótica ficaria melhor o entendimento. Então, vamos fazer uma comparação. Se eu comer sujo, né? Se eu comer qualquer alimento, fica muito mais barato do que se eu comer um alimento limpo, um alimento saudável? Não fica, pelo contrário. O problema é que as pessoas, elas têm uma visão do todo. Então, vamos lá. Vamos falar um alimento saudável que sempre tem esse questionamento. Não posso comer nozes, castanhas ou amêndoas, porque a gente está pagando 70, 80, 90, R$100 o quilo. Mas espera aí, qual que é a porção diária que você vai comer? 3 unidades? 4? 5? A pessoa ela não faz a questão do custo-benefício, né? Então, se você pensar que uma alimentação saudável você consegue comer menos, isso faz parte, nós vimos que o pilar da quantidade é importante, e que dentre esses alimentos, muitos você não pode exagerar, ela não é uma alimentação tão cara, porque não é olhar aquele alimento, o preço do quilo, é quanto eu vou consumir por dia, e quanto aquilo vai durar na minha casa, na minha despensa. E ao contrário, o cidadão vai na padaria e ele compra 2 pães franceses. Não estou dizendo que não é saudável, mas é um exemplo, é um produto que vem de farinha refinada. Então, ele tem um processamento, né? Dentro do que nós estamos discutindo, classificaria como algo que não é para o dia a dia. Pois bem, ele olha o preço só daqueles 2 pães. Então, quando ele faz a matemática e ele fala assim, peraí, o quilo do pão é muito mais barato que o quilo da castanha. E quanto de pão eu vou comer ao longo do mês e quanto de castanha eu vou comer ao longo do mês? Não estou dizendo que são alimentos do mesmo grupo, tá, Salim? Né? Mas eu estou dizendo que a castanha pode ser um alimento que substitua um pão em um lanche, mas não em relação ao mesmo grupo de alimentos. Mas esse é um exemplo clássico, viu, meu amigo? E outra dica, procure alimentos da época, né? Alimentos da safra, né? Pesquise nos mercados. Um arroz integral, ele é mais caro que um arroz comum, mas ele rende muito mais. É uma coisa absurda, né? Se você compra um arroz integral de boa qualidade, o tanto que ele vai multiplicar na tua panela é muito mais. Você vai comer menos quantidade. Tem técnicas para usarmos menos gás com esse arroz.
Então, assim, eu acho que hoje a alimentação está cara de maneira geral. Mas é um erro as pessoas usarem isto como uma forma de que, olha, eu não vou fazer alimentação saudável porque é muito caro. Eu não vejo dessa forma. Não, é claro. Alan, muito obrigado pelas suas informações, pelo que Eu você que trouxe, agradeço. né, para nós aqui. Isso é muito importante a gente continuar fazendo esse quadro para mostrar às pessoas o que é saudável, o que é bom para a saúde, o que é realmente, né, plausível de se levar no seu dia a dia da sua vida. Muito obrigado, Alan. Salim, eu que agradeço e parabenizo a iniciativa. E como última mensagem aí, para o pessoal poder até pesquisar, nós temos uma publicação que é o Guia da Alimentação Saudável para a População Brasileira. Então é só ir no Google, na busca, e digitar guia, né, como eu disse aqui agora, que esse guia ele vai trazer todas essas informações, ele é gratuito, ele é do Ministério da Saúde, e ele é baseado em estudos mesmo epidemiológicos e demográficos. E ele traz todos esses conceitos muito bem explicados em uma linguagem muito simples, que é para acesso à população e muitas pessoas não sabem. Então, fica a dica, eu agradeço e sempre estarei aqui à disposição e espero estar ajudando. Um abraço aí, tudo de bom. Obrigado. Canal Bom, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.